gente falava das coisas de ser descendente de asiático, a gente fala há muito tempo, né? Nas redes. E aí, agora, eu sinto que tem muita gente falando sobre isso. E isso não necessariamente é uma coisa ruim, mas dá pra ver muito um movimento de... capitalista assim mesmo, das pessoas pegarem isso, porque essa pauta, porque isso é uma coisa que vai vender bem, e aí a pessoa consegue vender mais o seu produto, enfim. Você tem percebido isso? Eu tenho, acho que acho que são momentos diferentes, né? Na época que a gente fez o Bambu tinha o YouTube, aí a gente fazia... Era diferente o jeito de fazer vídeo e de falar sobre as coisas, né? É verdade. E eu acho que agora também tá um rolê mais influencer, né? Uma coisa mais pessoal, individual, assim. Que eu acho que também, fica uma coisa de visão de uma pessoa só também, né? É verdade, E aí a pessoa acaba falando, sei lá, uma visão dela e sobre ela. Não tô falando de todo mundo, né? Mas eu acho que pelo momento mudou um pouquinho, né? O jeito de falar das coisas e... É verdade, Não é? Eu acho que quando a gente fazia, por mais que tivesse umas... Tinha a gente. É engraçado, né? É verdade esse negócio que você falou de influencer. Até esse termo influencer é um termo muito comercial, assim, né? É como a publicidade chama quem faz coisas na internet. Você tinha falado influencer. Isso outro dia, né? Então é uma visão muito comercial. E quando a gente começou o Bambu, tudo... Eu acho que a gente não... Claro que a gente pensava, ia ser legal se isso desse dinheiro, mas eu acho que a gente era movido muito por querer descobrir mais, e a gente pensava um pouco mais em termos de comunidade, eu penso. Né? A gente mesmo era um grupo também, a gente não tava sozinho. E a gente pensava mais, eu quero tornar o mundo um lugar melhor. Eu não sei, eu pensava assim. Eu acho que no fundo sim, porque a gente queria, né? A gente trazia muita gente pra gravar com a gente. E aí, eu acho que também era diferente, porque a gente queria fazer coisa, né? Não era que, a gente queria se promover, ou... Era uma coisa que a gente tinha vontade de fazer, né? A gente não tinha, segundas intenções, assim, por assim dizer? Acho que não. Acho que não, né? Até que no começo que a gente fazia... Você escrevia as cenas muito bem e tal. E a gente chamava as pessoas pra gravar. Às vezes a gente você nem aparecia, né? Você e o Kiko e eu. Eu aparecia às vezes. Depois eu fui aparecendo mais porque a gente viu que ficou mais fácil, né? É que você é atriz, né? Então Sim. Você... Era esperado que você ficasse na frente da câmera. Mas mesmo assim eu não aparecia sempre, né? E aí a gente... Às vezes... Às vezes eu aparecia também, porque era mais fácil pra gente, né? Porque a gente tava sempre junto e a gente ia gravando. Mas aí a gente chamava as pessoas e tal. Era diferente, acho mesmo. O jeito de fazer. E até mesmo quando a gente começou a falar mais sobre o assunto, né? Quando a gente começou a desenvolver, sei lá, os temas específicos sobre ser asiático, não sei o que, a gente chamava as pessoas que sabiam falar sobre isso. Sim. A gente ia atrás de mais pessoas até pra trazer, pra falar sobre, né? Era diferente. Acho que era diferente o jeito de fazer vídeo mesmo. É verdade, Eu não tinha pensado nisso, de que aí... E aí hoje é mais focado um pouco no individual, né? Existe umas collabs, as pessoas conversam. Sim. Mas, não é todo mundo. Mas parece que é mais uma coisa... Parece que se fechou mesmo. Não sei se a pandemia fez isso. Acho que a pandemia... A pandemia deve ter ajudado. Com a coisa do TikTok, influencer. E essa coisa de mostrar a sua cara falando sobre alguma coisa também, né? Porque mesmo quando você falava sobre algum assunto... sei lá, você pegava um texto da Kemi, por exemplo, e transformava num vídeo. Sim. Não era você, sei lá, Você entende o que eu tô falando? E eu comecei a aparecer depois, assim. Eu lembro que eu narrava muito, era meio... você fazia a sua narração, só que, você fazia um vídeo explicando sobre tal assunto, né? E, falava que era um texto de tal pessoa. Sei lá. Era diferente. Na verdade, quando eu comecei a entrar nesse assunto, a minha intenção era ir nesse lugar, no caminho de, como agora é meio, entre aspas, fácil falar sobre isso, porque as pessoas veem que isso tá vendável, isso traz uma identidade, então é muito... Você torna uma coisa asiática e aí ela... asiático tá na moda, então você vende o seu produto. Minha intenção era ir nesse caminho. Mas eu não tinha pensado nisso, tinha falado, é verdade. Também tem toda uma coisa de como essas pautas agora tem essa coisa do influencer, e é o influencer que fala, porque mesmo tinha a gente e o Bambu, mas tinha outros grupos também, né?
o Asiáticos pela Diversidade, tinha o coletivo do Oriente, dos atores, tinha o Perigo Amarelo, tinha o Lotus, e eram grupos, né? Não era tipo uma pessoa falando na internet, assim, não tinha essa coisa da influencer, e não necessariamente, enfim, não é que isso é bom ou ruim, enfim, mas era diferente mesmo, e eu acho que por ser grupos, isso passava uma ideia de mais, como eu diria isso, menos individualista da pauta, talvez? Eu não sei se eu tô viajando. Eu não sei se é isso. Eu acho que, talvez, eu acho que se você analisar friamente, sim, Desculpa, né? se às vezes eu ficar desviando o olhar só pra ver. Tá gravando. Mas eu acho que a fase de mundo também, eu acho que isso é sobre tudo, né? Como assim? Tipo, não é só sobre especificamente sobre o que a gente fala, né? Você vai ver, eu acho que tudo virou isso. Tá, né? entendi. Tudo virou, tipo, uma pessoa falando sobre isso. Viraram. Essa pessoa é a legal que fala sobre isso. E a gente vai acreditar nela, não sei. É verdade. Não é? Acho que tudo. Eu acho tipo, às vezes a gente escolhe um dentista vendo, tipo, a pessoa fazendo vídeo falando dos dentes. Não é? É uma coisa meio assim. É verdade, Eu acho que é a fase de mundo. É como essas coisas viram a nossa identidade, porque daí isso... Porque assim, eu acho que existe uma pressão pra gente postar hoje em dia, no geral, né? Então, tipo, o dentista, ele não pode ser só dentista, ele tem que ficar postando sobre... Então, tudo meio que vira a nossa identidade, assim. Então, eu acho que a coisa do ser descendente de asiático... Não sei se você lembra, né? Acho que você deve lembrar quando a gente começou a fazer... A sensação de falar sobre isso, você sentia que era uma coisa estranha? Eu lembro que a gente conversou até disso. Que a gente, tipo, ficava descobrindo as coisas da gente meio que enquanto a gente gravava, né? A gente nem... Sei lá. E não era uma coisa que era muito falada, então a gente... Mas você lembra a sensação mesmo? Eu não sei se você sentia. Eu sentia estranho me identificar como descendente de asiático oriental, como as pessoas costumavam falar antes, que agora a gente, enfim, não fala mais, mas... eu achava esquisito. Eu não sei se você lembra, eu lembro da sensação de achar estranho isso. Eu lembro. Me ser isso, assim. Sim. E hoje é normal, né? Assim, o que eu acho que é bom, assim, até certo ponto, mas eu acho que tem muito a ver com isso de as redes sociais, elas fazem a gente ser obrigado a ter uma identidade. Que isso pode ser bom até certo ponto, mas também, eu acho que também vira um pouco performance, assim. Vezes, sim, né? sim. Mas aí por que eu tô falando isso? Enfim, eu acho que teve essa mudança, então, dessas pautas de quando a gente começou a falar, que era uma coisa da gente tá descobrindo, tá entendendo, pra agora, hoje, com o surgimento de também K-pop e todas essas coisas, ficou muito legal falar sobre isso, e legal até muitos descendentes não é se venderem. É isso que tá. Eu acho que você é descendente, tudo bem, mas eu acho que virou uma coisa de venda, eu acho. Virou uma coisa de performance, que aí eu acho que isso que acaba me incomodando um pouco, até. Incomoda. Faz quanto tempo? Quantos anos passaram? A gente começou em 2016, né? Vai dar 10 anos. Vai dar 10 anos, já dá pra dar uma mudadinha mesmo de panorama. Porque pensar também nisso de fase de mundo, né? Porque naquela época a gente não tava na moda, né? Você ser asiático. Agora tá uma onda, né? Que também até tipo pra você se colocar como asiático é muito mais legal, né? É muito mais legal, Que aí entra em outros problemas aí que eu acho que as pessoas também... Ainda existe essa diferença, assim... Ainda existe o padrão branco, por mais que, beleza, a gente tá falando disso agora, as pessoas se identificam como descendentes de asiáticos, existem toda uma coisa de um movimento disso, assim, mais mainstream. Também não é que está curado, sabe? Tipo, não tem mais problema. Não tem mais problema, não existe ainda existe uma hegemonia branca. Ainda existe um padrão branco, né? E aí, por conta disso também, não é que a asiático é, entre aspas, aceito. Agora é aceito, com muitas aspas, né? É só ver a pandemia, o coronavírus, como é muito fácil mudar isso. Mas hoje é aceito, mas também é um tipo de asiático, né? Então, você também tem que estar dentro de um padrão do que esperam que é um asiático, né? Que é um coreano, enfim, um descendente de japonês, descendente de chinês, enfim. Falando dos amarelos, né? Também, falando de amarelos, você tem que estar dentro.
Eu acho que, falando de amarelos, assim, porque eu acho que as pessoas nem se tocam que tem outros não amarelos no Brasil, assim, né? As pessoas ainda usam a palavra oriental pra se referir a isso, a leste asiático. Enfim, mas ainda a gente tem que se encaixar dentro do que, por mais, é aceito, só que a gente não tem as rédeas, ainda tá dentro de um padrão do que é esperado de descendentes de asiáticos. Então, novos signos, assim, que as pessoas atribuem e que esperam da gente hoje em dia, eu acho. Então, mesmo chinês, por exemplo, tinha até, 3 anos atrás, era sinônimo de produto ruim, produto sujo, uma coisa assim, né, produto zoado, mas hoje em dia mudou já mudou. Agora eu sinto que também é um pouco isso, mas não é mais o Xing Ling. Agora é produto que vende nas lojas, só que é mais barato, na verdade. Às vezes é até chinês. Tem toda coisa, será que é a mesma qualidade do iPhone, do AirPods, só que é chinês, então é mais barato, mas é exatamente a mesma qualidade. Então mudou já isso, assim. Os produtos chineses hoje em dia é tão bom quanto se você souber comprar, só que bem mais barato. Então virou uma coisa assim.